Olá! E respondendo a um pedido, de uma pessoa que me perguntou como lidar com pessoas pobres de espírito. E eu vi que para a gente falar sobre isso, a gente precisa primeiro entender o que significa essa tal de expressão, de pobreza de espírito. E tem todo um lado até positivo, visto pelo ângulo religioso, que diz que as pessoas pobres de espírito, elas são humildes, elas são pobres de espírito porque elas percebem que elas são dependentes de Deus, elas precisam de Deus no coração delas, então elas precisam abaixar a arrogância para ficar mais próxima, mais íntima de sentimentos bons, enfim, tem todo esse aspecto positivo, mas estou achando que na pergunta dessa pessoa não tinha esse sentido não, porque se ela pergunta como lidar com o pobre espírito, ela está vendo uma dificuldade, está vendo um lado negativo ou ruim nessa outra pessoa, e então eu acho que é mais nesse sentido do pobre de espírito, daquela pessoa que humilha os outros, aquela pessoa que acha que todo mundo é inferior, todo mundo é pobre, né? A roupa do outro é pobre, o trabalho do outro é pobre, a verbalização, o que o outro fala é pobre, e provavelmente essa pessoa que vê pobreza em tudo é porque ela tem a pobreza dentro dela, né? Ela se sente assim, não que seja necessariamente a verdade seja essa, mas ela se sente, seja a verdade interna, não a concreta, mas o sentimento dela seja esse sim, de que não tem coisas boas dentro de si, então não consegue projetar nos outros e ver um lado bom na outra pessoa e traduz a outra pessoa sempre pelo que ela tem, qual o poder aquisitivo da outra pessoa, qual o carro que ela tem, e aí disse que essa pessoa é uma pessoa pobre de espírito. Pelo lado da psicologia, eu gosto de pensar sempre pelo lado dos sentimentos dessa pessoa e das cognições, ou seja, como ela formula os pensamentos, como ela compreende e apreende o mundo, quais são as percepções dela e o que ela pensa do mundo e dela mesma. Então a gente pode perceber que a pessoa pobre de espírito é essa que não consegue flexibilizar o pensamento, aquela que tem uma única forma de ver as coisas, é intransigente nisso, não se deixa se tocar pelas outras pessoas, pelo que alguém fala, não, mesmo que alguém esteja falando uma coisa bacana, uma coisa positiva, ela fala, não, isso não é possível, não é verdade, vê sempre o lado pior das outras pessoas. Quando alguém fala, não, essa pessoa, ela esbarrou em você, mas foi sem querer, ela estava meio distraída, ela fala, não, ela esbarrou em mim porque ela queria me derrubar, ela queria me machucar. Eu acho que na psicologia eu entendo que esse termo pobreza de espírito tem um pouquinho mais a ver da forma que eu vejo, tá? Isso aqui é meu particular. Em psicologia não existe o termo pobre de espírito, tá? Isso é uma coisa comum do dia a dia, é um tipo de forma que as pessoas colocam para definir alguma coisa que na realidade não é muito definido, tá? Porque eu vi que esse termo pobre de espírito está mais querendo desmerecer uma outra pessoa que fez alguma coisa que você não gosta, desmerecer ou não, classificar como negativo uma coisa que a outra pessoa fez, e aí entra tudo, aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que não sabe conversar, aquela pessoa que não sabe conversar nesse sentido, que não fala coisas bacanas, não se abre para o entendimento com a outra pessoa, aí fecha-se várias coisas no mesmo balaio aí da pobreza de espírito. Mas como eu gosto de ver, fazendo um link com a psicologia, pobreza de espírito eu acho que tem a ver com a pobreza de pensamentos, não conseguir flexibilizar o pensamento, não conseguir dar chance de ter outras formas de interpretar uma mesma coisa. Não, por exemplo, o teu chefe te demitiu. Demitiu, aí você pensa, ponto, meu chefe me demitiu porque não gosta de mim, tá pegando no meu pé e pronto, tá com inveja de mim. Essa é uma das possibilidades. Quando você se fecha só em uma possibilidade, não abre o leque de tudo que realmente pode ser, você pode estar perdendo a verdade. Você pode estar deixando coisas que podem te ajudar a crescer, que pode ser, existe a possibilidade de que tenha algum aspecto aí na sua carreira, no seu conhecimento profissional que precisa ser melhorado. Pode ser que tenha outras pessoas que estão produzindo mais para aquela empresa e por isso o outro não foi demitido e foi você. Mas pode ser muito duro de olhar para isso, de reconhecer isso. Então, essa dor que a pessoa sente, ela tenta se preservar dessa dor, não olhando para coisas que ela poderia melhorar, coisas que seriam
né, lapidadas nela, ou então na outra pessoa, ou preferir sempre ver o lado ruim da outra pessoa. Não considerar que às vezes as pessoas fazem coisas que têm consequências ruins, mas não necessariamente com intenção ruim. Não que a pessoa seja de má índole, mas aconteceu, que nem, né, uma pessoa que falou uma palavra, uma piada que não caiu muito bem. Essa pessoa só pode ser só ruim de piada, não necessariamente ela esteja querendo ofender e magoar todo mundo que está perto dela. Ela pode ser uma pessoa tímida, que não tem jogo de cintura e tem dificuldade de se conectar. Então, esse julgamento ruim de todo mundo, esse lado pessimista, esse lado escuro de ver sempre uma maldade, eu vejo sim como uma pobreza de espírito. E aí a pessoa pergunta como lidar com essas pessoas. Se você está perguntando isso, querendo saber como eu mudo essa outra pessoa, eu já falo, dê 2 passos para trás, né? A gente mudar outra pessoa é bastante complicado. O que você pode fazer é tentar sentir até onde você consegue influenciar beneficamente essa pessoa, até onde você consegue colocar uma palavra que vai tocar o coração dela, até onde você percebe que você vai trazê-la para perto de você. Porque o pobre de espírito tem isso, é muito desconectado das pessoas. Todas as pessoas estão longe dela, todas as pessoas não tocam o coração dela mesmo. Então você conseguir ver até onde você pode, o que você pode fazer, elaborar formas de entrar na sensibilidade dessa pessoa, pode ser o caminho. Se essa pessoa for muito importante para você, porque muitas vezes a pessoa você não consegue se conectar com ela, mas é alguém meio passageiro na sua vida. Mas se for alguém muito importante para você, que você precisa realmente de ter um contato com essa pessoa, vai que é um familiar, um parente de sangue, e um irmão, um pai, uma mãe, enfim, alguém que seja importante para você lapidar esse relacionamento, quem sabe não é o caso de você procurar um profissional para você identificar meios para a sua situação específica, porque conselhos genéricos que se dá de forma geral para todo mundo nunca se aplica aí no específico, ok? Podendo contar com os psicólogos, estamos aqui.